Olá, meus excelentíssimos e excelentíssimas, muitíssimo obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais esta aula. Nesta em questão, vamos falar deste bem ou deste mal, ou no mínimo deste mal necessário. Eu estou a falar dos agrotóxicos. Sim, esse assunto que está muito presente no nosso dia a dia, presente no nosso prato, no nosso organismo, porque nós os ingerimos através disto aqui. Professor, eu gostei muito desta imagem, professor. Ai, que vontade de comer aquele tomatinho bem temperado, aquela alface que a minha vozinha prepara, aquela couve na feijoada, professor. Esta outra imagem também muito interessante, professor. É uma imagem vital para o nosso país, nós que somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, professor. Sim, este assunto está muito presente, é sempre muito atual e com certeza ele pode ser cobrado de você. Mas também veja esta outra imagem aqui. Ah, professor, por que colocou esta imagem aqui, professor? Simplesmente para não lhe deixar tão empolgado e mostrar-lhe que as coisas são contrabalanceadas. Sim, não são apenas mil maravilhas. Também tem os seus aspectos delicados que nós iremos trabalhar no decorrer dessas aulas e você vai poder formar a sua própria opinião e tirar as suas próprias conclusões, e aí você poderá dizer que os agrotóxicos são bem ou um mal, ou apenas um mal necessário, ou quais são os seus benefícios, quais são os seus malefícios e por que usá-los e como minimizar os seus riscos e o que é um agrotóxico e por que trabalharmos este assunto nas aulas de química, professor? Sim, tudo isso nós iremos trabalhar. Venha comigo, vamos pegar esse slide aqui e vamos colocar aqui o porquê trabalhar este assunto nas nossas aulas de química. Bom, a química ela é uma ciência, evidentemente, e ela está presente no nosso dia a dia, presente em nosso organismo, ela faz parte intrínseca da nossa vida. Então, trabalhar a química vai ser inevitável confrontarmos, entrarmos em assuntos bastante polêmicos, controversos, mas é de extrema importância porque esses assuntos, como eu vos disse, ele faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos entendê-los para poder, então, tomar alguma decisão sobre eles. Então, os agrotóxicos, sim, eles estão presentes no nosso dia a dia. Em certo aspecto, os agrotóxicos trazem alguns benefícios para a humanidade, mas também traz alguns malefícios. Então, como eu preparo os adolescentes, os jovens e até mesmo você para assumir o controle deste mundo. Sim, nós adultos estamos no controle do mundo neste momento, mas iremos passar o bastão para você, adolescente, para você, jovem. E quando você pegar este bastão de administração do mundo, você terá que também saber lidar com alguns problemas da humanidade. E para você poder tomar as melhores decisões, você precisa reconhecer a existência de um determinado problema, entender a natureza, o mecanismo desses problemas, para então você tomar decisões que possam equacionar, solucionar ou minimizar os seus prejuízos e maximizar os seus benefícios. Então, isso aqui nada mais é que a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Colocar você por dentro dos problemas da humanidade para que você possa ser um agente transformador,
transformar o seu ambiente, o seu mundo, para tornar um mundo melhor. Sim, um mundo mais interessante, mais bacana de se viver. Então, por isso sim que nós estamos trabalhando este assunto sobre os agrotóxicos. Então, só para frisar para vocês, antes de nós tomar qualquer decisões ou qualquer decisão sobre um determinado problema, primeiramente nós precisamos reconhecer que existe este problema. Reconhecer que existe um determinado problema. Como que eu vou tomar uma decisão sobre uma determinada situação se eu nem a reconheço? Então, nós precisamos reconhecer que este assunto agrotóxico, ele se constitui um problema para a humanidade, não apenas uma solução. Em certos aspectos, agrotóxico é uma solução, é um benefício, mas também em outro aspecto ele é um problema. Nós precisamos reconhecer e para isso é que eu vou trabalhar um pouco nestas aulas. E aí, claro, em segundo ponto, depois de reconhecer, nós precisamos entender o problema. Nós precisamos entender os mecanismos, as ações, como se constitui este problema, entendê-lo o máximo possível, para então depois a gente poder tomar as nossas decisões. E aí nós temos muito mais chance de acertar na tomada das nossas decisões, uma vez que nós reconhecemos e entendemos o problema. Muito bem, então veja aqui, olha, por que, professor, é um problema? Veja só, nós temos aí em vários manchete de vários jornais, tanto na mídia digital, na televisiva, impressa, nós temos aí, olha, aqui eu peguei a manchete desse jornal O Povo, mas é uma manchete que ela mostra aí o que nós temos nos últimos dias. Pacote do veneno, liberação de agrotóxicos é retrocesso histórico, alertam ambientalistas. Sim, nós tivemos a liberação de uma quantidade excessiva, enorme de agrotóxicos aí para serem utilizados em nossas lavouras, nossas produções agrícolas. E será que esses agrotóxicos vão chegar até nós? Certamente, certamente. Professor, e eles vão chegar como e vão ocasionar o quê? Professor, e por que aprovar tantos agrotóxicos assim, professor? Bom, vamos trabalhar no decorrer dessas aulas aqui. Veja aqui, olhe mais uma vez para reconhecermos o problema. Veja só, ó, esta matéria é a matéria do extra.globo.com. Agrotóxicos são identificados até em sucos, bisnaguinhas, biscoitos, cereais e produtos in natura. Bom, se são identificados nesses produtos, imagina naquele alface, naquela couve, naquele tomatinho, naquele feijãozinho bem temperado. Ai, 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 será que vai ser encontrado lá? Com certeza, sim, nós temos este problema para lidar. Nós, adultos, estamos lidando em certo sentido, não estamos dando conta, e você, meu adolescente, minha adolescente, meu jovem, minha jovem, você, para quem eu estou falando, você vai ter que lidar também com esse problema, tá certo? Olha aqui, ó, agora veio à tona mais essa manchete exclusiva. Esta manchete eu peguei da agência pública.org. Água da torneira tem produtos químicos e radioativos em 763 cidades. De onde vêm esses produtos químicos, professor? Esses produtos químicos, evidentemente, vêm principalmente dos agrotóxicos. Como que ele chega, professor, na água? Bom, vamos analisar, vamos trabalhar essa questão. Professor, produtos radioativos, professor? My God!
Esses produtos radioativos muitas vezes vêm do próprio tratamento que se faz na água para torná-la potável. Bom, então nós já reconhecemos a existência do problema, certo? Acredito que todos então, está bem ciente de que é um problema e nós precisamos lidar com este problema. Agora, vamos definir então o que vem a ser os agrotóxicos, também chamado defensivos agrícolas, herbicidas, também tem para vermes, inseticidas, herbicida. Vamos aprender a definir, vamos aprender a diferenciar cada um deles, fungicida, herbicida e inseticida, tá? Nós vamos aprender na sequência, mas aqui vamos apenas definir os agrotóxicos. Olha, os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos. Professor, a minha avó tem um agrotóxico natural, que não é sintético. Bom, não vamos trabalhar esta questão, porque essa questão não é um problema para a humanidade. O problema para a humanidade é esse aqui, olha, veja esta imagem aqui. Aqui nós temos trabalhadores manualmente aplicando agrotóxico, mas na maioria das vezes os grandes produtores aplicam através de aeronaves e de tratores, né? Então, são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural como urbano. Então, é isso. Agrotóxicos são essas substâncias químicas usadas para matar ervas daninhas, para matar insetos, para matar fungos, micro-organismos ali que querem prejudicar uma lavoura, prejudicar a produção e, claro, prejudicar os lucros do produtor e diminuir a produção de alimentos e, claro, segundo um raciocínio, encarecer esses alimentos. Muito bem, professor. Agora, professor, na química nós vamos trabalhar esses agrotóxicos? Sim, vamos trabalhar especificamente as substâncias princípio ativo dos agrotóxicos, mas também podemos trabalhar as estruturas delas e reconhecer algumas funções orgânicas. Por exemplo, veja aqui, ó. Aqui nós temos este agrotóxico que é o campeão, né? O mais vendido do mundo, o glifosato. Quem sabe você mesmo já deve ter usado este glifosato aí em sua própria casa. Ele é vendido como Roundup ou como mata-mato. Ele é para matar ervas daninhas. Então, hoje em dia ninguém capina uma lavoura. Imagine, vai capinar uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. Não, o que se faz? Faz o seguinte, pulveriza herbicidas, pulveriza agrotóxicos, né, da classe herbicida para matar essas ervas daninhas e deixar que o milho, a soja, a sua lavoura cresça sem essas ervas para lhe prejudicar. Sim, então veja aqui, ó, aqui na estrutura desse glifosato nós vamos ter aqui, olha, aqui a função ácido carboxílicos, que nós já estudamos aí em uma das nossas aulas. Você pode acessar o nosso canal e procurar aí ácidos carboxílicos, funções oxigenadas. Aqui nós temos uma função amina, o nitrogênio entre dois carbonos. Então aqui nós temos o C+O, COH. Aqui nós já temos o nitrogênio entre dois carbonos, a função amina. Aqui nós temos os íons hidráulicos,
hidróxidos, e aqui nós temos a estrutura de um outro agrotóxico, que também pode aparecer aí nas suas provas, nas suas atividades de química, o 2,4-D-nortox, ou também o seu nome, ácido de clorofenoxi acético. Veja só, aqui nós temos o que? Nós temos um anel aromático, nós temos um halogênio ligado a ele, ou seja, um haleto ligado a um anel aromático, nós temos um haleto de arila, a mesma coisa aqui, e aqui nós temos um carbono ligado a 3 cloros, nós temos um haleto orgânico. Então, é inevitável, os agrotóxicos vão aparecer na química, principalmente na química orgânica, e, claro, trabalhar este assunto é de extrema importância com os nossos jovens, os nossos adolescentes, primeiramente porque nós estamos formando os cidadãos, e eles irão tomar conta, administrar este planeta, assim como nós estamos administrando agora, e para fazê-lo da melhor maneira, eles precisam estar cientes de alguns problemas que nós temos na humanidade, e diante desses problemas buscar algumas soluções. Mas para buscar soluções, precisa entender o problema. E, claro, a ciência está aí para isso. Estudar química também exatamente é para isso. E claro, aí você que está se preparando para um concurso, vestibular, Enem, qualquer outra prova, este com certeza vai ser um assunto presente, sem dúvida nenhuma, na sua prova. Muito bem, professor, vamos para o próximo slide. Sim, nesse próximo slide, nós vamos ver por que usar os agrotóxicos. Na verdade, nós vamos trabalhar isso aqui num outro capítulo da aula para não torná-la muito extensa. Vamos ver por que usar. Já, professor, que os agrotóxicos são essas substâncias tão maléficas que eu ouço falar, por quê? Qual a razão para usá-los? Bom, fica para nós trabalharmos aqui no próximo capítulo, na próxima aula, como eu disse, para não deixá-la muito extensa. Te aguardo lá então, tá? Um abraço e até daqui a pouco.